Se eu fosse escolher apenas um suplemento para utilizar para conseguir melhorar a minha performance muscular e melhorar a minha massa muscular, qual seria? Sem sombra de dúvidas, o que ganharia disparado aí a medalha de ouro seria a creatina. A creatina, gente, a gente sabe que é uma proteína formada por 3 aminoácidos: arginina, glicina e metionina. A união desses 3 aminoácidos vai potencializar a nossa ressíntese de ATP, melhorando assim a performance. E se você tem uma melhora da performance, automaticamente você vai conseguir mais microlesões no seu treino. Essas microlesões musculares vão ser reparadas e elas são reparadas através do processo de hipertrofia. Exatamente assim. É assim que você consegue a potência dessas microlesões. Uma das formas para você avaliar se esse rendimento no treinamento está acontecendo é através do EPOC. O EPOC quer dizer o consumo de oxigênio pós-exercício físico. Quanto maior o seu EPOC, mais você está consumindo oxigênio para, por exemplo, reparar lá a fibra muscular. E isso aí vem junto com o anabolismo muscular, o crescimento da fibra muscular. Eu trouxe aqui um artigo bem interessante. Ele foi publicado recentemente e eu gosto muito de utilizar os artigos mais recentes, porque é para vocês que me acompanham ficarem por dentro do que há de mais moderno dentro da medicina. E olha só o que esse artigo nos traz de interessante. Aqui ele foi publicado em dia 26 de 2 de 2021, é um artigo recente, do ano passado, né? E ele mostrou aqui foi que anualmente a massa muscular diminui, cerca de 0,45% dos homens e 0,37% nas mulheres. Mas o decréscimo da massa muscular pode chegar a 0,9% em homens para 0,7% em mulheres a partir da 7ª década de vida, à medida que vai envelhecendo. E como está escrito aqui no artigo científico, essa diminuição está relacionada com a força muscular, que é um fator preditor de maus resultados para a saúde como um todo, como a deficiência motora, como a dificuldade para caminhar. E isso pode facilitar o idoso de ter mais quedas, ocorrendo mais rapidamente a redução de massa muscular. A redução funcional, ela ocorre e ela é pior redução do que a massa magra. Então, quando eu avaliar a massa magra de um paciente idoso e ele apresentar uma perda de massa magra, pode ter certeza, esse paciente ele já perdeu muito antes a parte motora, que pode resultar em quedas. E essas quedas nos idosos, nós sabemos que potencializam muito a morbimortalidade. O paciente sofre muito com esse perfil de quedas. O indivíduo que vai envelhecer, ele começa a perder massa muscular, que é chamada de sarcopenia, esse é o nome técnico. Essa sarcopenia, ela anda junto com a osteoporose e a osteopenia, a fragilidade óssea. E quando você perde essa massa óssea, e perde massa magra, o que vem junto? Você ganha de brinde a massa gorda. E muitas vezes o indivíduo idoso, e ainda com obesidade, começa a apresentar osteosarcopenia. Isso vai gerar o quê? A fragilidade, a doenças de modo geral. E o que a gente pode fazer para dar uma cortada, uma quebra nesse ciclo vicioso dessa doença, né? O treinamento de resistência associada à reposição de creatina é uma boa, e também pode ser feita a reposição hormonal também. Mas aqui o que esse artigo nos traz é somente a creatina, já trazendo um benefício nessa população. Agora, tem algumas coisas interessantes a ressaltar que eu vou entregar aqui nesse último slide. Independentemente do treinamento de resistência, uma fase de saturação de creatina, que é aquela dose mais alta de 20 gramas por dia por 5 dias, ou altas dosagens diárias de creatina maior ou igual a 0,3 gramas por quilo, ou seja, um paciente de 80 quilos pode precisar de 24 gramas de creatina por dia, pode ser necessária para produzir alguns benefícios na parte muscular em adultos mais velhos. Nós sabemos que a reposição de proteína nessa população idosa já é necessária. Normalmente precisa de mais proteínas. Essa proteína ela estimula a sinalização muscular na mTOR, que faz aumento de massa magra. Porém, no indivíduo idoso, quando você faz uma reposição
com doses mais altas, por exemplo, de whey protein, 40 gramas pós-atividade física, esse aumento de massa muscular, ele vai numa via diferente além dessa mTOR que eu comentei. Ela age na via de síntese dos ribossomos, que são soldadinhos ali que vão gerar essa construção muscular. E na creatina acontece a mesma coisa. O indivíduo idoso ele precisa utilizar uma dose maior de creatina. Nós precisamos ter algum cuidado, por exemplo, nesse indivíduo idoso? Não, se o indivíduo ele não tiver comorbidades, não tiver uma insuficiência renal, por exemplo, ele pode usar a creatina tranquilamente, como qualquer outra pessoa. E por quanto tempo ele pode usar? 2, 3 meses, algo assim? Não, ele pode usar continuamente. Os estudos eles são bem claros, demonstrando a segurança dessa suplementação. Então aqui foi mais um artigo mostrando o benefício da creatina e principalmente na população idosa, nesse artigo que eu trouxe aqui para vocês.